Olá a todos, bem-vindos à segunda aula da oficina de sintaxe. Nessa aula iremos falar sobre os termos integrantes da oração. Bem, na primeira aula vimos que os termos essenciais da oração são aqueles que não podem ser excluídos da frase. Então, se eles forem excluídos, a oração perde totalmente o sentido. Já os termos integrantes da oração, eles servem para complementar o sentido dos verbos e dos nomes. Isso somente no que diz respeito ao predicado. E dividem-se em complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos, chamados assim, os complementos nominais e o agente da passiva. Então, nos próximos slides, iremos ver cada um deles com mais detalhes. Os complementos verbais, eles completam o sentido dos verbos e subdividem-se em objeto direto e objeto indireto. O objeto direto, ele é um complemento verbal que completa o sentido dos verbos transitivos diretos e que, portanto, não é regido por preposição obrigatória. Por exemplo, na frase Mariana vendia flores. Então, sempre fazendo aquela pergunta para o verbo. Mariana vendia o quê? Flores. Flores vai ser o objeto direto do verbo vendia. Então, vendia se trata de um verbo transitivo, aquele que precisa de um complemento, direto, ou seja, direto porque não foi necessário a presença de uma preposição. Então, não existe uma preposição entre o verbo e o objeto. A mesma coisa na seguinte frase. Meu irmão comprará uma casa. Então, fazendo aquela mesma pergunta. Meu irmão comprará o quê? Uma casa. Uma casa vai ser o objeto direto do verbo comprará. Então, não há presença de nenhuma preposição. Então, temos um objeto direto. Porém, existem alguns casos especiais, que é o caso do objeto direto preposicionado. Então, são alguns casos, algumas exceções que necessitam de uma preposição, mesmo sendo um objeto direto. Então, o que seria o objeto direto preposicionado? É um complemento verbal que integra-se ao sentido do verbo transitivo direto por meio de uma preposição ou de outro termo que faça essa integração. Então, mesmo sendo um objeto direto, vai ser necessária uma preposição. Porém, não se trata de um objeto indireto, como veremos nos próximos slides. E quando é que ocorre o objeto direto preposicionado? Acompanhado de verbos que expressam sentimentos. Por exemplo, eu amo a todos. O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Mas como ele expressa um sentimento, e temos aqui um pronome após o verbo, vai ser necessário o uso de uma preposição, no caso a preposição a, eu amo a todos. E também ele serve para evitar ambiguidades. Na frase, venceram aos brasileiros os alemães. Então, nessa frase é interessante para evitar um tipo de ambiguidade. O verbo vencer, então, no caso, venceram, ele conjugado, ele é transitivo direto, não necessita preposição. Se a frase ficasse dessa maneira, venceram os brasileiros os alemães, ficaria um pouco estranho e ambíguo. Quem venceu quem? Os alemães venceram os brasileiros ou os brasileiros venceram os alemães? Então, com a presença da preposição a, no caso, aos brasileiros, entendemos que quem venceu os brasileiros foram os alemães. Também, quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico. Então, seria na seguinte frase. Pedro, sua família, nesse dia ensolarado,
festeja a ti. Então, ti, ele é um pronome oblíquo. Nesse caso, é necessária a presença de uma preposição, mesmo sendo o verbo festejar, se festeja o quê? No caso, está se festejando a Pedro. Então, por isso, como se festeja a Pedro, a ti, no caso, está sendo falado a Pedro, então seria festeja a ti com presença da preposição a. Também, quando for expresso pelo pronome relativo quem. Então, essa aqui ela é bem tranquila. Então, a pessoa a quem amo está presente. Então, sempre que o pronome relativo quem aparecer, mesmo com a presença de um verbo transitivo direto, ele sempre vai ser acompanhado por uma proposição. A quem, de quem, com quem. Também, quando for o nome próprio Deus. Então, todos os verbos que antecedem Deus, eles vão ser necessários levar uma preposição. Na frase respeitamos a Deus, podia ser amamos a Deus, obedecemos a Deus. Sempre vai existir a preposição a antes do verbo, mesmo ele sendo transitivo direto. Quando for um pronome substantivo, indefinido ou interrogativo. Então, na frase, o anfitrião recebeu a todos. É o mesmo caso do último exemplo que vimos, que eu amo a todos. Aquela frase, eu amo a todos, tem a presença de um pronome indefinido. Então, o anfitrião recebeu a todos. O verbo receber ele é transitivo direto, recebe quem. Então, como ele é sucedido pelo pronome todos, será necessário incluir a preposição a. Então, por isso a frase fica: o anfitrião recebeu a todos. E quando aparecer antecipado, quando o objeto direto é preposicionado, ele aparecer de maneira antecipada. Na frase, por exemplo, a homem pobre, ninguém roube. Então, a frase correta na ordem seria: ninguém roube homem pobre. Como houve um deslocamento do predicado, ele foi para o início da frase, sempre será necessário acrescentar uma preposição. Então, no caso, a preposição a. Então, esses são os casos especiais de objeto direto preposicionado. Bom, agora vamos falar sobre os objetos indiretos. Então, o que é um objeto indireto? Ele é o complemento verbal que completa o sentido dos verbos transitivos indiretos, exigindo, portanto, a presença de uma preposição. Na frase, eu gosto de chocolate. Então, fazemos aquela mesma pergunta para o verbo. Eu gosto, o verbo gostar, eu gosto de quê? É automático. Então, já surge a presença da preposição. Eu gosto de quê? De chocolate. De chocolate vai ser o objeto indireto do verbo gostar. Então, sempre quem gosta, gosta de. Na outra frase, conversei com seu pai. Conversei com quem? Mesma coisa. A preposição, ao fazer a pergunta, a preposição já surge, já aparece aqui, no caso, com seu pai. Então, é um objeto indireto do verbo conversei. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto, porque exige um objeto indireto seguido de uma proposição. O objeto indireto pleonástico. Então, ele ocorre quando o objeto indireto aparece duas vezes na oração e serve para dar mais ênfase à ideia. No caso, a frase, aos meus pais devo-lhes obediência. Então, poderia ser devo obediência aos meus pais. Devo-lhes obediência. Então, ele serve para apenas para dar mais uma ênfase à ideia, reforçar a ideia. Então, no próximo assunto será o complemento nominal. Como o próprio nome diz, é o complemento que completa o sentido dos substantivos, adjetivos e advérbios, os nomes.
eles são conectados por meio de uma preposição. Então, como vai ser, por exemplo, como vai ser essa estrutura? Na frase, João tem orgulho do filho. Do filho vai completar o sentido do substantivo orgulho. João tem orgulho. Orgulho de quem? Do filho. Então, do filho, ele é um complemento nominal, por estar completando o sentido de um nome. Se a frase ficasse João tem orgulho, ela ficaria um pouco vaga. E do filho vai dar uma ideia mais completa. No próximo exemplo, é uma pessoa vazia de sentimentos. O mesmo caso. De sentimentos vai completar o sentido do adjetivo vazia. É uma pessoa vazia. Tá tudo bem. Teria sentido a frase. Mas se acrescentando o complemento nominal de sentimentos, a frase ela vai ficar mais detalhada. Então vamos saber melhor se a pessoa ela é vazia de sentimentos. E não, no outro exemplo, eu trabalho longe de casa. De casa está completando o sentido do advérbio longe. Poderíamos dizer eu trabalho longe. Tudo bem, a ideia ficaria compreensível. Mas de casa vai deixar a ideia mais específica, mais completa. É importante não confundir o objeto indireto e complemento nominal. Como podemos saber disso? Enquanto o objeto indireto completa o sentido de um verbo, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou advérbio. Então, lembrando, o objeto direto, ele sempre vai aparecer após um verbo, enquanto o complemento nominal, ele vem depois de um nome. Aqui temos alguns exemplos. Os alunos desobedeceram ao professor. Então, ao professor, ele é um objeto indireto, pois ao professor está complementando o sentido do verbo desobedeceram. Então, aqui, portanto, já podemos analisar. Desobedeceram ao professor. Ao, ele completa o sentido do verbo desobedeceram. E na frase, Luiz nunca abandonou seu vício pelo cigarro. Pelo cigarro é um complemento nominal, pois pelo cigarro completa o sentido do substantivo vício. Então, vício é um substantivo pelo cigarro. Luiz nunca abandonou o seu vício. Poderia ser vício geral, por várias coisas. Porém, especificamente é pelo cigarro. Agora veremos o agente da passiva. Então, o agente da passiva, ele é o termo da frase que indica quem ou o que executa a ação do verbo na voz passiva. Geralmente, esse termo vem sempre regido pelas preposições por e de. Geralmente, grande maioria dos casos, é pela preposição por. Na frase, o estabelecimento foi fiscalizado pela vigilância sanitária. O verbo ele está na voz passiva. Então, se essa frase fosse transformada na voz ativa, ficaria da seguinte maneira: a vigilância sanitária fiscalizou o estabelecimento. Então, transformando na voz passiva, fica nessa estrutura. O estabelecimento foi fiscalizado por quem? Pela vigilância sanitária. O agente da passiva, nesse caso, está completando o sentido da voz passiva. E na frase, o crime estava rodeado de mistérios. Então, aqui é importante não confundir com um complemento nominal. De mistérios, rodeado, poderia ser um adjetivo. Porém, como tem a presença do verbo estava, ele segue aquela forma estrutural da voz passiva. Então, o que seria? Substantivo. O verbo, aqui no caso, o verbo ser, estar, ele está conjugado no pretérito. E o particípio passado do verbo rodear. Então, aqui, e de mistérios é um agente da passiva, pois ele está enquadrado dentro dessa estrutura de voz passiva. Então, agora vamos falar sobre os termos acessórios da oração. Então, o que são os termos acessórios da oração? São os termos que exercem uma função secundária na oração.
acrescentando uma informação extra, porém sem prejudicar o sentido da frase caso um desses elementos seja extraído do enunciado. E divide-se em adjunto nominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, são elementos que, mesmo se for extraído da frase, não vão prejudicá-la, ela vai sempre manter o mesmo sentido. Serve apenas para dar uma informação mais detalhada, extra. Então, o primeiro elemento acessório da oração que vamos ver será o adjunto adnominal. É o termo da oração que acompanha e modifica o substantivo, designando-lhe características e atributos, ou seja, desempenha a função de adjetivo. Sua função sintática pode ser exercida por um artigo, adjetivo, numeral, locução adjetiva, pronome adjetivo e orações adjetivas. Então, ele vai complementar um pouco assim, o sentido do substantivo. Na frase, o meu primeiro emprego foi de auxiliar de escritório. Aqui temos vários adjuntos adnominais. Primeiramente, vamos separar os substantivos. Temos aqui a presença do substantivo emprego, porém, as informações extras que temos em torno desse substantivo é o meu primeiro emprego. Poderia ser o meu emprego, o primeiro emprego, porém ele tem são informações que acrescentam mais informações ao substantivo. Foi de auxiliar de escritório. Se a frase poderia ficar, o meu primeiro emprego foi de auxiliar, mas ficaria muito vago. De escritório, então, é um adjunto adnominal, que ele vai ter uma função de adjetivo e tem a função de acrescentar o sentido do substantivo auxiliar. Então, poderia ser auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, mas aqui no caso temos auxiliar de escritório. E o adjunto adnominal ele pode ser representado, como vimos anteriormente, por um artigo. A menina cantou, a é um artigo. Por um adjetivo, a menina bonita cantou. Então, bonita vai ajudar a caracterizar melhor o substantivo menina. Por um numeral, as duas meninas cantaram. Então, não foi apenas uma, foram duas, foram três, quatro. Uma locução adjetiva, a menina do interior cantou. Então, poderia ser a menina da cidade. São locuções que não vão ter o sentido de adjetivo, vão caracterizar sempre o substantivo, no caso, menina. Então, a menina do interior cantou. O pronome adjetivo, também ele é um termo acessório da oração. Aquela menina cantou. Então, foi uma menina específica. Aquela menina que cantou. Orações adjetivas. A menina que mora no interior cantou. Então é semelhante o caso da locução adjetiva. Nessa frase, a menina do interior cantou. Do interior está caracterizando menina. E as orações adjetivas, elas vão ter mais uma outra estrutura. É a menina que mora no interior. Então, temos aqui uma oração subordinada adjetiva que está caracterizando o substantivo menina. É a menina que mora no interior cantou. Agora vamos ver os adjuntos adverbiais. Então, adjunto adverbial é o termo da oração com ou sem a presença de uma preposição que se conecta a um verbo, adjetivo ou advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância, e pode vir representado por advérbio, locução ou expressão adverbial ou até mesmo uma oração. Aqui na frase, a banda chegou a Porto Alegre. A banda chegou. A frase poderia ficar assim, a banda chegou, tudo bem. A Porto Alegre vai definir o local onde a banda chegou. Portanto, se trata de um adjunto adverbial de lugar. Temos um adjunto adverbial de lugar. O dia amanheceu cedo.
Então, a frase poderia ficar o dia amanheceu, não perderia o sentido. Porém, o advérbio cedo está especificando quando o dia amanheceu. Poderia ser o dia amanheceu tarde, o dia amanheceu mais tarde, também poderia ter a presença de mais. E na frase, a menina é muito estudiosa. Também ela está caracterizando o substantivo menina. A menina poderia ser a menina é estudiosa, porém o advérbio muito está intensificando mais ainda o sentido de estudiosa. Os adjuntos adverbiais eles podem ser classificados da seguinte maneira. Adjuntos adverbiais de lugar são aqueles que indicam uma circunstância de lugar. Então, como vimos lá no primeiro exemplo, agora nesse aqui. Eu cheguei em São Paulo. Em São Paulo é um adjunto adverbial de lugar. E também adjuntos adverbiais de tempo. Eu cheguei cedo. Cedo é um advérbio que vai ter a função de adjunto adverbial de tempo. Adjuntos adverbiais de modo, eu cheguei depressa, é a maneira como eu cheguei. Eu cheguei aqui depressa, é o modo como eu cheguei. Agora vamos ver os apostos. O aposto é um termo usado para explicar um outro termo, que pode ser um substantivo, um pronome ou uma oração, trazendo uma informação nova. Divide-se em aposto explicativo, enumerativo, recapitulativo e comparativo. O aposto explicativo tem a função de explicar melhor o termo ao qual está conectado. E geralmente ele aparece entre vírgulas, travessões ou parênteses. Por exemplo, João, meu amigo de infância, veio me visitar. Meu amigo de infância está explicando melhor quem é o João. Então, são termos que ajudam a definir melhor a informação. O aposto enumerativo ele tem por objetivo enumerar os elementos constituintes da oração. E também pode aparecer entre vírgulas, travessões ou dois pontos. Por exemplo, foram aprovados os seguintes alunos: Pedro, Júlia, Marcos e Maria. Então, está enumerando os alunos, está se enumerando aqui os alunos que foram aprovados. E sempre aparece, geralmente, depois de dois pontos. O aposto recapitulativo, ele tem a função de resumir com o uso de um pronome um termo da oração que já foi mencionado antes. Por exemplo, pedidos de desculpa, flores, mensagens, nada disso fará com que eu o perdoe. Então, nada disso está resumindo tudo que foi dito antes, pedidos de desculpa, flores e mensagens. Por último, o aposto especificativo tem a função de individualizar um substantivo, tornando-o único. Diferente dos outros tipos, ele não vai aparecer intercalado entre vírgulas ou travessões. Por exemplo, o escritor Machado de Assis foi homenageado no evento. Então, está bem específico aqui que foi o escritor Machado de Assis, não foi qualquer escritor. A frase poderia ficar: o escritor foi homenageado no evento, tudo bem. Mas Machado de Assis está individualizando o escritor, está definindo quem é realmente o escritor que está sendo homenageado. Bom, pessoal, essa é o fim da nossa segunda aula da oficina de sintaxe. Muito obrigado.